Olá pessoal, bom dia. Muitos têm romantizado a frase que só se vive o propósito quem suporta o processo. As pessoas têm tentado dourar a pílula, mas essa frase, ela verdadeiramente tem que ser vivida. Só se vive o propósito quem suporta o processo. Eu queria falar novamente aqui sobre Pedro, porque teve duas situações na vida dele que Jesus quis demonstrar isso. Pedro, para você viver o propósito de ser o denominado pai da igreja aí, né? Os apóstolos, ser aquele que vai tomar a frente, você vai precisar de passar por um processo. Não muito tranquilo. Não vai ter como dourar a pílula aí, não. Você vai ter que passar por esse processo. E ele começa lá em Lucas 5. Pedro era um pescador. O que Pedro sabia fazer era pescar. E ele estava fazendo de fato isso, estava pescando. Ele tentou a noite inteira pescar e não conseguiu pegar nada. E quando Jesus entrou na história, Jesus fez com que ele pescasse tantos peixes que ele não conseguia nem puxar a rede, que a rede se rompeu. E ali ele conseguiu uma grande bênção. Nó, que isso, agora eu vou me realizar. Que isso, agora eu consegui pescar vários peixes, agora minha vida vai mudar. Vou conseguir vender esses peixes e ganhar bastante dinheiro. Mas aí ele estava começando um processo na vida dele, no ministério dele. E Jesus falou com ele: Pedro, não tenha medo, mas você vai ter que largar isso aí tudo. Eu estou só te mostrando o que eu posso fazer na sua vida, que eu posso te dar isso aí, eu posso te dar bens, mas isso não é importante, o que eu tenho para você é muito maior. Então vem e me siga. Então o processo de Pedro começou ali, ele teve que abrir mão de toda aquela riqueza ali, porque ele vendia peixes. O salário dele vinha disso. Ele abriu mão, ele não desfrutou daquilo que Deus deu para ele, porque era só um vislumbre do que tinha para a vida dele. E daí começou o ministério dele com Jesus. Você já sabe, né? Nos evangelhos mostram como que Pedro era difícil. Jesus teve que repreender demônio em Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro era bem sanguíneo. Mas Jesus estava preparando a vida dele. Até que ele estava sendo quebrantado, moldado por Jesus, aprendendo de perto. Aí lá em João 21, Jesus sela esse processo de Pedro. Novamente, Pedro estava ali pescando, né? Porque por mais que ele era discípulo de Jesus, ele tinha essa profissão. Ele estava pescando e não conseguiu pegar nada. Estava ali tentando. De repente, Jesus aparece novamente em cena e fala com ele: joga do outro lado ali, joga desse lado aqui. E Pedro, aqui fala que Pedro pescou tanto peixe que ele entrou no barco e começou a arrastar a rede. Só que aqui ele já estava mais maduro, ele já estava transformado por Jesus. No primeiro episódio as redes se romperam, ou seja, havia ali uma imaturidade. Aqui não, fala que os peixes eram grandes e a rede não se rompeu. Olha a importância de você passar pelo processo que Deus tem para a sua vida. Aqui, depois de todo esse processo que ele passou, que ele foi aprovado, por mais que ele, muitas vezes, fez algumas coisas erradas, mas Jesus estava preparando ele. Aí que fala que a rede não se rompeu. E detalhe, aqui ele pôde desfrutar do que ele não tinha desfrutado no início. Aqui ele pôde se sentar com Jesus e comer. Desfrutar do que ele pescou. Tá aí a diferença, queridos. Não tem como você viver o propósito se você não passar por todo esse processo que Pedro passou. Às vezes a gente quer usufruir das bênçãos que Deus tem para nossas vidas, mas não queremos esperar o processo, não queremos pagar o preço, não queremos abrir mão de riquezas, das nossas opiniões, de muitas coisas que estão nas nossas vidas que tem feito as redes se romperem. Sonda seu coração, Deus às vezes ele quer ter algo sobrenatural, grandioso para a sua vida. Às vezes não, ele tem algo grandioso para a sua vida. Mas pelo fato de você não estar querendo viver o processo, você não vai conseguir usufruir. Então abra mão, siga-o. Assim como Pedro no início começou a segui-lo. E no final, ele pôde usufruir daquilo que Jesus tinha para ele. Ele se assentou com Jesus e pôde comer da sua pesca. Deus te abençoe.